Hola amigos, olá Osvaldo, boa noite, tudo bem? James, tudo bem? Como vai? Cristiano, que estarás bebendo? Me conta, Cristiano, que estás bebendo? Aqueles vinhos teus ou deste? Não, não estou provocando ninguém. Eu sabia, Cristiano, que tu era um homem de bom gosto, bebendo um Adolfo Lona. Muito bem. Então, espero que todos tenham, está entrando os seguidores e vamos iniciar devagar. Edmilson, boa noite. Fábio, que bom recebê-los de novo. Eu espero com ansiedade a quinta-feira, que é o dia que podemos nos encontrar para conversar um pouquinho sobre diversos temas que são interessantes, são temas que são atuais, são sempre atuais. E sempre no mesmo propósito de tentar lhes ajudar a entender quanto o vinho é simples e complexo ao mesmo tempo. Por isso que não é necessário incrementar essa complexidade, tentar simplificar ao máximo a vida nossa e simplificar ao máximo a nossa relação com o vinho. E para simplificar a nossa relação com o vinho, não temos de criar mais regras, nem mais assuntos misteriosos ao redor dele do que ele já tem. Digamos que complexidade, o vinho, no sentido de que é um produto que muda tanto, não é? Se nós analisamos o mundo das bebidas, as bebidas não alcoólicas, e vamos para a linha de refrigerante, que são as mais populares de todas. Cada uma tem um gosto particular. Cada marca tem um tipo de produto particular que não muda de região em região, não muda de ano para ano, não muda de país para país. Ou seja, a Coca-Cola é igual aqui, na China, em qualquer outro lugar. Por quê? Porque o xarope básico, com o qual é feito esse xarope gasificado, é sempre igual. Certo? E se você vai para bebidas destiladas, as bebidas destiladas, justamente como destilam e perdem nessa destilação, nessa eliminação da água e de muitos componentes, perdem no caminho uma série de componentes. E a vodka é um exemplo de uma bebida absolutamente puríssima. Não tem variações. Tudo bem, Rodolfo? Mais ou menos pureza, talvez. Mas o vinho é extraordinário, extraordinariamente variável, extraordinariamente generoso, no sentido de que ele nos oferece um mundo de sensações. Começamos um mundo de uvas, variedades, com nomes que às vezes são mesmo diferentes nomes para a mesma uva, que são nomes, tudo bem, Thelma, ou são nomes regionais. As uvas, depois,
as mesmas uvas em regiões diferentes, que se comportam de forma diferente. Isso também é somente o vinho que faz isso. E que esse foi o motivo pelo qual digamos, se reservou o nome vinho ao fermentado suco da uva. Porque a uva é essa magnífica fruta que é capaz de mudar seu entrega, seu grão, conforme a característica do solo, do clima. E depois temos as outras variáveis, que são como que é tratado esse suco, por que enólogo, como trata, qual é o critério. Então, tudo isso também faz. Então, o vinho é um mundo que não acaba, nunca. Alguém me comentava, um jornalista de Mendoza me comentava outro dia que ele tinha entrado no mundo do vinho uns 20 anos atrás e quando entrou ficou preso. E é assim, com todos nós acontece a mesma coisa. Quando você descobre o vinho, quando você entra no mundo do vinho e se interessa e se interioriza e se inteira, você não sai mais. Você será um escravo por resto da vida. Mas é um escravo que vive prazerosamente, porque é uma bebida que só nos transmite sensações, momentos. Ela é capaz de nos fazer viajar. Nós viajamos através do vinho. Ou seja, se você tem mente aberta, você pode viajar através de um Barolo, você pode se sentir em Itália, lá no Piemonte, certo? Em pleno Barolo, tomando um vinho. E assim como você se transporta a Serra Gaúcha tomando um vinho original de aí. Ou seja, você bebe momento, você bebe história, você bebe vida. Então, vinho é uma coisa fantástica. E claro que aí vem todas as suas... toda essa variabilidade o torna um tanto complexo para entendê-lo. Então, aí você disfruta ele disfruta ela sem ficar preocupado em querer demonstrar a ninguém o que você menos sabe ou mais sabe, e vive tranquilo, bebe tranquilo, despreocupado, sem... Nós conversamos a quinta-feira passada sobre acidez, recorda? E a acidez é uma das pernas do sabor do vinho, a acidez e o álcool, que é fundamental, e ela cumpre um papel fundamental. Como eu disse aquele dia, é um andaime do sabor, permite que o sabor se multiplique, o sabor se destaque, o sabor fique mais marcante com a acidez. E essa acidez, como víamos naquela noite, também é uma acidez diferente, uma acidez refrescante, uma acidez agressiva, uma acidez astringente, uma acidez que nos cria um certo desconforto, ou uma acidez que realmente nos abre as papilas, especialmente no espumante, que o espumante, o gás carbônico ressalta a acidez. E a junção do gás carbônico com a acidez resulta num produto com sabores muito particulares, porque tem a particularidade de abrir as papilas, então nos deixa o sentido do gosto muito mais ativo, muito mais presente, muito mais sensível ao que vem depois durante a comida. Por isso que às vezes harmonizar pratos com espumante é uma coisa fantástica, porque o espumante tem essa capacidade de limpar o paladar, abrir as papilas e deixá-lo você pronto para você sentir toda essa enorme quantidade de sabores que os pratos têm, tá bem? Como sempre, eu me ajudo com lâminas para fazer a coisa mais simples possível. Eu só queria lhes mostrar de uma forma muito simples, que me esqueci aquele dia. Isso aqui é a nossa língua. A língua é uma superfície que tem nervos sensíveis nas diferentes posições da língua.
Na ponta da língua nós temos os receptores do sabor doce. Na ponta da língua estão concentrados os receptores do sabor doce. Então, quando eu tenho dúvidas se uma bebida tem ou não alguma doçura, eu tenho de procurar que essa bebida gire em torno da ponta da língua. Depois eu tenho o salgado e o amargo, salgado e o ácido, que estão nas laterais. Os ácidos um pouco mais para trás. Então, acidez de tartárico, que é uma acidez. Flávio Gregório me perguntando se eu deixei maturando esses produtos. Tem um lote que está maturando para acompanhar um pouco a evolução desses vinhos. Espero que vão evolucionar muito bem. Então, dependendo do tipo de ácido málico, por exemplo, os vinhos com muito ácido málico que provém de uvas verdes são sabores mais verdes, nos seca mais a boca. E uma acidez um pouco mais agressiva. Mas é raro, por quê? Porque geralmente a fermentação maloláctica retira o málico, ou os vinhos são razoáveis, ou a mistura de málico com ou uma mistura entre vinho com málico e com maloláctico e sem maloláctico. Ou seja, a preocupação do enólogo geralmente para que essa acidez não seja intensa demais, porque quando ela é intensa demais, ela nos deixa um pouco incomodados. A acidez tem de nos dar essa sensação de frescor, essa sensação de juventude, mas ela não pode ser agressiva. Tá bom? Oi, Franco, tudo bem? Aí no paladar, na língua, nós temos então diferentes regiões. O amargor, que é um sabor específico que nós vamos falar provavelmente quinta-feira que vem, ou na próxima live, não sei se quinta terei ou não terei, é um retrogosto, chamado retrogosto. Por que retrogosto? Porque como ele está no fundo da língua, enquanto você tem o vinho na parte interior da língua, girando ou está saboreando nesse momento, mas ainda não leva para engolir, você não sente o amargo. Mas quando você leva o vinho para dentro da garganta, aí aparece o amargor. Por isso que se chama retrogosto, vem de lá de trás. E aparece depois de um momento que você não achava que teria. O amargor é próprio do Trebbiano, próprio de alguns espumantes, é agradável o amargor, desde também que não seja exagerado, porque o amargor exagerado cria desconforto também. Mas isso eram alguns detalhes que eu queria lhes ressaltar sobre a acidez, para deixar mais ou menos claro o papel que desempenha a acidez. Os vinhos que não têm acidez muito baixa, por conta da uva sobrematurada, por conta de algum fator de solo ou de clima, são vinhos meio chatos na boca. De aroma podem ser muito abertos, mas na boca são meio chatos, porque falta acidez. Que a acidez é o nervo, certo? Aquele ímpeto que tem os vinhos, em especial brancos, e os tintos, com essa acidez láctica que tem quase todos os tintos, essa acidez é uma acidez extremamente agradável também. Então, nós vamos agora falar sobre aromas, que aromas é uma coisa fantástica. Ou seja, aromas é uma das grandes virtudes do vinho. É uma das grandes virtudes do vinho. Eu creio que o aroma é a coisa que mais desempenha um papel muito particular. Por isso que nós temos que nos acostumar a cheirar o vinho. Eu, nos cursos, tantos cursos que dei na minha vida, eu sempre insistia muito para os alunos que eles tinham de cheirar o vinho. E você sabe que, às vezes, ao menos na minha época, eu sou um pouquinho mais velho que muitos de vocês, mas naqueles anos 60, 70, ou antes, 50, às vezes você cheirava um prato e a pessoa, ou sua mãe, ou alguém chamava a atenção, mas o que você acha que está estragado? Ou seja, dava a sensação de que você cheirava porque sentia alguma coisa ruim. Então, nós somos homens em especial, naquela época éramos muito inibidos para cheirar. E eu insistia muito aos alunos, vocês precisam cheirar o vinho, porque
o vinho nos traz tanta informação do vinho, se sabemos captar, se somos capazes de treinar ao ponto de poder pegar essa sutileza de uma baunilha que denota madeira, de um pimentão que denota uma uva um pouco menos verde, uma amêndoa, todos aqueles aromas tão agradáveis e desagradáveis também que tem no vinho, são fantásticos, tá certo? E apesar de que algumas pessoas se mostram como extremamente capacitados em degustar, o que eu quero lhes dizer, e já disse sempre assim, que todos temos a mesma capacidade de sentir. Se todos temos a mesma capacidade de sentir, todos nós temos capacidade de ser bons degustadores. Se eu enxergo, se eu cheiro e eu sinto gosto igual que qualquer outro cristão, eu sou capaz de aperfeiçoar isso. Se eu não estou acostumado, não. Não sei, é como aquela pessoa que trabalha numa empresa no centro de controle de qualidade, certo? E ele, com um golpe de vista, já vê se uma coisa está certa ou não. Por quê? Porque treino, aplicação do dia a dia. E a degustação é um pouco isso. Lembra que eu falava que era uma habilidade? Formação, aplicação, prática e aplicação. É isso, uma degustação não é nada mais do que isso. Primeiro você aprender o ABC, ir aprendendo sozinho, com livros, com cursos, etc. Depois, praticar, de vez em quando praticar, certo? E prática de odores. Prática de odores, às vezes é simples, às vezes não é simples, mas é em conjunto de amigos, numa roda de amigos muito sincera e muito para se divertir, é começar a fazer descriptores, dizer, olha, esse vinho me lembra tal coisa, esse livro me lembra outra. Colocar, fazer uma prova do vinho com umas gotinhas de vinagre para ver se alguém percebe que esse vinho não está tão perfeito como devia. Isso é treino. Depois aplicar. Prática e aplicação. Ou seja, prática quando pode e aplicação quando você bebe, aplica tudo isso que você vai aprender. Então, a questão dos aromas é tão rico que eu vou tentar resumir ao máximo e fazer o mais prático possível, tá bom? Então, também me ajudando como sempre, com pequenas lâminas. Então, vamos lá. Uma das lâminas que queria lhes mostrar é esta aqui, que é importante. Vejam bem, na realidade, análisis olfativo é um fenômeno que se dá através de um mecanismo complexo de nervos que percebem determinadas sensações, las levam, las identificam e las levam para dentro de um arquivo. Isso que funciona assim. Ou seja, nossa capacidade ou nossos sentidos do olfato, eles têm a mucosa olfativa, que é o ponto onde os aromas entram pelo nariz, um lugar úmido, onde os aromas se depositam, ficam por ali. Aí há uns nervos que pegam esses aromas são transmitidos para o bulbo, e através de uns cílios, uns nervinhos, eles vão para o corpo caloso. O corpo caloso é o arquivo. Nós começamos a colocar fichas descriptivas de aromas desde que nascemos, antes de nascer. E vão lá para o corpo caloso. E nós temos um grande arquivo, um arquivo enorme, com dezenas de milhares de sensações olfativas que nós guardamos no arquivo. E então vamos associando o nome ao... E aí de criança a gente começa a aprender o que é o aroma de uma rosa, o que é o aroma de uma fruta, de uma banana, de uma laranja, de uma flor, de uma erva, da grama molhada, da terra molhada, da terra levantada numa estrada seca. Quando você rega o jardim, esse cheiro de erva molhada que vem tão gostoso. Isso são sensações olfativas que a gente vai guardando. Certo? Então, como funciona depois
a degustação. Vocês podem ver ali que tem duas setinhas. Uma setinha que entra pela nariz, que digamos é a análise olfativa via nasal direta, pelo nariz direto. E depois você vê outra, que ela vai da boca, lá atrás, no fundo da boca, nós temos um canal que une a boca, ou a cavidade bucal, com a mucosa olfativa. A une. Certo? Às vezes a gente se engasga e o líquido vem para o nariz. Por quê? Porque temos uma comunicação. Isso se chama análise retronasal. Certo? Então, nós temos duas formas. Uma forma que é a nasal direta e outra retronasal. Você pode utilizar as duas? Pode. Como que eu... então, vamos na próxima, que a pouquinhos vamos entender. Vocês podem ver, então, que esse estímulo olfativo, que é o aroma do vinho, ou é o aroma de outra coisa, ou um cheiro que nós sentimos, entram pelas fossas nasais, vão para a mucosa olfativa, se depositam ali nessa parte úmida, e aí nós temos a seguinte parte, que nós vemos aqui. Aqui vocês podem ver, então, que nessa mucosa olfativa, que é uma região sensível aos estímulos, certo? Tem os receptores nervosos, os bastonetes que se chamam, que são células nervosas, que entram no bulbo olfativo, penetram e se comunicam com o corpo caloso, que é aquele arquivo que eu falava. Então, a primeira sensação, quando eu pego um copo de vinho e eu sinto os aromas vão ali, é pego por esses nervos, imediatamente o cérebro, isso se transcorre, vai para o corpo caloso, e ali está o arquivo, e ele procura, o que me lembra isto? Que aroma é este? Então, quando você degusta e eu cito muito o Sauvignon Blanc é uma uva tão característica, tem um aroma tão típico, que é muito difícil você não conseguir identificar. Que o aroma de pêssego, de maracujá, mais ou menos maduro, que você sente imediatamente que você sente esse aroma, associa a essa fruta. Claro, o que acontece? Às vezes, nós, e por isso que o treino é importante, por isso que aquele aparelhinho com aroma, vem no vidrinho, que se chama Le Nez du Vin, se chama o nariz do vinho, que vem vidrinhos todos sintéticos, onde você tem aí aroma de rosa, aroma disto, aroma daquilo, para você fazer o quê? Para você reativar o que você tem guardado. Você tem guardado, sim, porque alguma vez em sua vida você sentiu o cheiro de rosa, de margarita, de clavel, de todas as flores e de ervas e de isto, que você tem guardado isso. Mas se você não mantém uma certa prática, você não lembra. Eu lembro que nos cursos que a gente fazia, as pessoas diziam, pá, mas eu não estou conseguindo, tem um aroma familiar, mas eu não consigo me lembrar. Por acaso será de maçã? Isso me lembra maçã. Maçã verde me lembra, próprio do Chardonnay. Me lembra mel, aroma de mel. Me lembra baunilha, quando você tem... Por quê? Porque isso é o exercício de degustação. Isso me faz mais ou menos conhecido, ou não? Me faz com que eu tenha o prazer de poder identificar os aromas, que são os descriptores de cada vinho, com facilidade. E eu me demonstrar a mim mesmo que eu sou capaz de fazer isso. Que não preciso ser enólogo. Eu sou capaz. E na medida em que eu sentir de um Sauvignon Blanc chileno, uruguaio ou neozelandês, aquele aroma típico dessa fruta que é maracujá e pêssego, você vai perceber que ele é um vinho bem varietal. Ele é bem varietal. Por quê? Porque ele mostra o seu rosto olfativo com facilidade. E eu consigo. Agora, claro que
a outros aromas um pouco mais complexos, os florais que são próprios na uva Riesling, as rosas que lembram um pouco o Gewürztraminer, a banana que nos lembra bastante os vinhos feitos com maceração carbônica. Esses aromas, à medida que a gente vai... Agora, eu não preciso fazer uma letra de um tango com o número de descriptores. Agora, eu posso ajudar alguém que está degustando comigo, se eu dou uma ajudinha, dizendo, olha, isso não te lembra uma fruta, um tipo um maracujá? Por quê? Porque aí ele vai começar a entender o caráter varietal de algumas variedades. Porque se você diz, olha, isso aqui tem cheiro de Sauvignon Blanc, ah, que beleza. E qual é o cheiro de Sauvignon Blanc? Oh, pô, você não sabe? Não sei. Mas se eu te dissesse que é pêssego maracujá, ah, bom, aí sim, porque eu já imediatamente identifico. Então, isso é extremamente gostoso e extremamente fácil. Aqui nós vamos ao segundo passo. Como eu falava, na mucosa olfativa, os aromas que ficam aí, certo? Aí tem o radar que está tentando captar. O bulbo serve como comunicação, leva de um lado para outro o bulbo olfativo. E o corpo caloso é o arquivo que eu dizia. E esse fenômeno de raciocínio que a gente faz é o fenômeno que me permite eu entender um pouco melhor o comportamento de algumas variedades. O moscatel tem cheiro de rosas, muito agradável, um cheiro típico. Quando eu aprendo o que é o aroma de um moscatel, isso não se me escapa. E se me dá um moscatel que ele não tem aroma de moscatel, eu posso chegar à conclusão que foi mal vinificada, a uva não estava muito verde, uma série de razões. Então, o vinho, como eu disse, nos dá a grande satisfação de poder analisá-lo pelo nariz. Tá vendo? Com o nariz eu já posso ter uma ideia bastante concreta do tipo de vinho que está na minha frente. Certo? Vamos ir avançando devagar para que vocês vão captando. Então, aí está o mecanismo, como funciona isso. Tá? Então, se agora falamos do olfato, podemos dizer que é o mais importante de todos os sentidos. É muito importante. Não sei se vocês já viram algumas provas de copo fechado, onde as pessoas têm de identificar com o nariz. Quando eu faço degustações em Candiota, e às vezes eu tenho de viajar imediatamente depois, e pegar a estrada, e eu não posso... Nós fazemos juntos degustações técnicas de controle com o nariz. Só. E se você bota um pouquinho de vinho, cuspe. Por quê? Porque para sentir se ele está normal, se ele está perfeito, se não tem nenhum tipo de defeito, eu não preciso tomar. Eu posso simplesmente cheirar. E com certeza, um vinho que está mal conservado, que está em via de estar acetificado, você não precisa provar. Você sente o cheiro. Um vinho que está bouchonné, que bouchonné, vocês sabem que é o termo francês que significa bouchon e rolha, se bouchonné, arrolhado. Ele está com gosto de rolha. Você, se pratica um pouquinho, é muito importante, se você pega um vinho bouchonné, mostre para muitas pessoas. Mostre para muitas pessoas que eles sintam, que gravem o que é um vinho bouchonné. Que às vezes esse bouchonné é muito intenso e às vezes é muito leve. Quando é muito leve, até pode passar despercebido, porque a grande maioria das pessoas não sabe. Quando está muito forte, parece um mofo, parece uma coisa tanto desagradável que você não sabe descrevê-la. Aquele famoso gosto de rolha, que através de uma contaminação da cortiça, de uma série que vinha principalmente vinha de compostos clorados, que eram tratados as placas de cortiça para branquear, para limpar, para purificar, e no fim criava esse tipo de contaminação que dava um gosto desagradável. Isso é importante, por isso que às vezes eu digo, você junta com um grupo de amigos,
Então, não sei, coloca num vinho, faz pro vinho, bota um pouquinho de sal, para ver se a pessoa sente um salgado. Bota mais, bota um pouquinho de açúcar, para saber até onde as pessoas, qual é o umbral das pessoas. Umbral significa a parede que separa uma sensação da outra. Umbral do sabor doce, qual é? Você tem uma ideia concreta, mais ou menos concreta, que diz que as pessoas em vinhos tranquilos, entre 4 e 6 gramas de açúcares, começam a perceber que já não é seco. Certo? Então, um vinho, estou degustando um vinho, ou numa prova de vinhos, bom, você deixa um seco e outro coloca um pouquinho de açúcar. Qual é o umbral? Percebe ou não percebe? E isso é um treinamento. Não é porque seja ruim, que seja doce ou não seja doce. É para você conseguir identificar até onde esse açúcar possa estar alterando o vinho. Não. Um pouquinho de acético, vinagre, uma gotinha de vinagre. Claro, não muita, senão você transforma o vinho num vinagrão, num copo. Isso é treinamento. Porque é muito importante, o olfato é muito importante. Então a gente tem de cheirar. E eu insistia tanto com meus alunos, eu já vi alunos cheirando água. Coitados, ficavam traumatizados. Claro, você não precisa chegar no restaurante, fazer toda uma cena para que as pessoas vejam você quanto ele você é conhecedor, e fazer de um lado da rede. Isso é babaquice. Se você pode ser discreto, sentindo os aromas assim, depois degustando, sem fazer nenhum teatrinho. Vinho com comida, percebo alguns vinhos tranquilos com gosto de vinho do Porto. Veja, vinho do Porto é um vinho alcoolizado, maderizado e envelhecido. Então, algum vinho tranquilo com gosto de vinho do Porto pode ser vinhos que foram ou muito envelhecidos ou não muito bem conservados e que possam ter pegado esse gosto, essa sensação de vinho alcoolizado, um vinho, digamos, agerezado ou um vinho reforçado, mas que se ele é um vinho tranquilo com álcool normal, é bastante próprio disso. Nós guardamos sensações olfativas desde antes de nascer, como eu disse. Chegamos a acumular 30.000 sensações. Eu não sei se alguém contou ou não, mas isso que os livros de degustação falam, que as pessoas treinadas podem ter 40, 50.000 combinações de odores, que eles sofrem fadiga com facilidade. Ou seja, também você fica muito tempo, fica muito tempo cheirando um vinho, o olfato se impregna, se satura, e você depois não tem tanta sensibilidade no próximo. Então, por isso que a primeira sensação é muito importante. Você sentiu o cheiro, guarde isso. Por quê? Porque senão, Franco Rodrigo, percebo muitas notas herbáceas e pimentões em vinhos chilenos em várias uvas, não só Carmener e Cabernet Franc. Isso é defeito de produção no terroir. Veja bem, o pimentão verde, por exemplo, é uma característica do Cabernet Sauvignon, de uma substância que o Cabernet Sauvignon tem, que se forma durante a fermentação, mas que se perde na uva. Você sente o pimentão verde na uva, quando ela matura, vai perdendo isso. Dizem que em Bordeaux, os agrônomos comem uva até que perde essa sensação de pimentão verde. Quando perde a sensação de pimentão verde na boca, é porque o Cabernet Sauvignon estava maduro. Então, sentir isso, essa sensação herbáceo também vem de uvas não tão maduras. Certo? Agora, tem um sabor, um aroma que lembra pano sujo, que às vezes se sente em alguns vinhos chilenos, que é um ataque de uma levedura que se utiliza muito na cerveja, que é a Brettanomyces, que é uma levedura que se utiliza muito na cerveja porque dá um aroma
muito próprio, muito valorizado na cerveja, mas que nos vinhos algumas pessoas gostam e outros não. Que lembra um pouquinho pano sujo. Aqui eu coloquei que as mulheres o usam com maior eficácia. Por isso que as mulheres, quando elas querem e se dedicam um pouquinho, elas são excelentes degustadoras e têm uma nariz infalível. Por quê? Porque elas desde pequenininhas brincam com perfume da mãe, com batom da mãe, e elas já, e batom, e cremes, etc. E o odor, o aroma, o perfume para as mulheres convivem diariamente com isso. Então elas têm desenvolvido o olfato. O olfato é um radar fantástico para as mulheres. E por isso que elas ganham numas degustações. Elas são capazes de identificar antecipadamente características do vinho que o homem às vezes passa lotado, por falta de treinamento. Então as mulheres são boas degustadoras, em especial em destaque em relação ao aroma. Que é o que percebemos no análise olfativo? Intensidade de aroma, persistência, quanto tempo esse vinho fica desprendendo aromas, e a fineza. Fineza é um pouco subjetivo. Intensidade é volume de aroma. Eu sinto forte os aromas, não sinto, ele é meio neutro. Persistência, eu mantenho na taça e o fundo do copo, a última gotinha, desaparece ou essa gotinha se potencializa também? O fundo do copo é fantástico. A gente descobre coisas maravilhosas com o fundo do copo. É o último líquidozinho que ficou no fundo, muito volatilizado, muito evaporado, e aquilo nos traz umas fragrâncias maravilhosas. E isso é uma parte muito importante. Edmilson Casteller Mestre, uma parcela de pessoas que praticam a vitivinicultura biodinâmica costumam dizer que as leveduras produzidas estão em um nível de padronização que acabam por dar aromas muito idênticos nos vinhos. A ver, isso nós vamos tratar daqui a pouquinho. Em determinados casos isso é verdade, mas não pela levedura selecionada. Não é a levedura selecionada que vai padronizar os vinhos. São o jeito de produzir, que às vezes o vinho fica bastante frutados parecidos. Mas isso é uma fofoca que as pessoas que praticam biodinâmica fazem como crítica ao vinho, como se isso fosse genérico, e não é genérico. Isso não é justo fazer isso, entende? Como se eu dissesse todos os vinhos que são vinificados sem CO2, os naturais, os biodinâmicos, têm volátil alta. Não é verdade. Tem tendência, claro, porque se você trabalha com ausência quase total de CO2, trabalha com levedura indígena, que demora um pouco o processo fermentativo, a tendência é você ter cheiros um tanto menos finos que os dos vinhos bem elaborados de outro jeito. Agora, isso não pode ser genérico. Eu já tomei vinhos chamados orgânicos naturais que eram bastante acetificados, mas não por isso tenho de generalizar. Também vamos em frente, para que possamos... Vejam bem, como que eu sinto os aromas? Primeiro em repouso, sem agitar. Os aromas deste vinho, e este vinho é o meu amadíssimo Merlot 2020, que eu adoro, porque ele é extremamente vinoso. Parece que estou numa cantina de chão batido, com esse cheiro que lembra madeira, que lembra umidade, que lembra uva, que lembra... Este vinho tem. É um Merlot extremamente vinoso, extremamente característico, tem aromas de ameixa, sim, é a mesma coisa, ciruela, ia dizer. É muito agradável. Depois que eu sinto em repouso, eu faço este movimento, que agito com certa força,
Para quê? Porque eu formo um filme de vinho quando ele desce e provoco uma evaporação. Eu provoco uma evaporação. Para quê? Lembrem, os aromas são substâncias voláteis. Então elas evaporam e aí os aromas se desprendem com mais intensidade. Aparecem muito mais. Esses aromas que me levam, que essa elegância, esses aromas típicos que não são herbáceos, não são muito aromas doces que me trazem sensações doces. E depois, eu acabo de fazer análise por via nasal direta. Depois que eu posso fazer, e tenho de fazê-lo com cuidado, com um certo cuidado, porque é uma forma bastante fácil de se engasgar. O que eu faço? Deixei o vinho na boca, abri um pouquinho a boca, imaginem que a cavidade vocal é assim, o vinho está aqui, o ar vai vir por cima, vai passar por essa superfície de líquido, um filme de líquido que eu tenho na boca, ele vai passar e vai levar os aromas, aromas evaporados, que a própria superfície, digamos, rugosa da língua e da cavidade bucal vai agitar, e eu aspiro ar. Eu falei, toma cuidado porque você pode se encarregar. Se coloca muito líquido, muito pouco líquido. Deixando molhada essa superfície, aí você abre um pouco a boca, não muito, um pouquinho a boca, e aspira ar. Você vai sentir todos os aromas entrando por via retronasal, que é muito fiel, é mais fiel que a via nasal direta. A nasal direta você pode ter um tabique entupido, você pode ter essa aqui vai direto pro bulbo e do bulbo pro corpo caloso. Certo? Eu confesso que eu não curto aquelas descrições exageradamente ou aquelas explicações exageradamente descriptivas de alguns aromas, porque lembra isto e lembra aquilo, e a grama do jardim da minha tia, que eu não sei quem era a tia, quem era a grama, onde que estava, e que tem pouca objetividade, porque lembrem que a degustação a degustação é muito menos subjetiva, sai do gosto e não gosto e entra no gosto porque isto, se eu sou mais claro, porque as outras pessoas não me entendem. Então eu lembro uma vez, numa reunião de amigos, tinha vindo um rapaz da Serra com um Tanat muito antigo, e ele estava explicando o Tanat, e explicava de forma tão extensa, que ao lado meu tinha um escritor, amigo meu, muito querido, que em um determinado momento eu olhei para ele, ele olhou para mim e me disse, não entendi nada. E eu disse, eu também não. Mas eu não gostei do vinho, eu também não. Não nos compliquemos, tentemos identificar as coisas mais fáceis de identificar, certo? Para quê? Para depois eu entender por que eu gosto de determinado vinho. Então, se eu consigo fazer isso, certo? Tem um pouco de cheiro de talco, um pouco de cheiro de talco mais neutro, mas muito agradável, que me traz suavidade a esse aroma. E são coisas que a gente tende... Lembrem que a degustação é sentir para perceber. E quando você diz, agora que percebi, ou seja, eu estava vendo, mas não estava percebendo. Estava vendo, mas não estava percebendo. Quando eu interpreto um sinal que a sensação me passou, eu interpreto. Assim como interpreto a cor de um vinho. Ele tem reflexos laranjas. Não me diz nada, mas isso indica que ele é um pouco mais madurado. Então eu entendo, eu percebo o que ele está me dizendo. A mesma coisa nos aromas. Tá bem? Vamos a escolher outro ativo. E aqui nós vemos o que nós efetivamente, desculpem, tenho de voltar aqui.
Aquí nós temos o digamos, o círculo dos descriptores. Descriptores, que são descriptores? Os descriptores, lembrem que o conhecimento do vinho foi crescendo à medida que tivemos disponibilidade de equipamentos que pudessem nos traduzir ou nos levar a limpo que elementos tem. Como os aromas são muito elemento volátil, a cromatografia, espectrofotómetro, não era suficiente. Quando esse espectrofotómetro entra na fase gasosa, onde você percebe álcool superiores, onde você percebe ésteres e começa a analisar eles, aí começa a se entender os aromas. Antes eram indecifráveis. Então se trabalhava muito com os descriptores. O que são descriptores? São denominações comuns para determinados tipos de aromas. Por exemplo, o que se chama de... O pimentão verde é diferente porque é um componente, tá certo? Mas alguns descriptores, algumas variedades, mel, abacaxi, pêssego, e aqui você pode ver que tem aqui diferentes famílias de aromas. São as famílias dos aromas vegetais, os aromas químicos, os aromas animais, os aromas de todo tipo que foram sendo classificados, certo? Aroma de queimado, aroma de tostado, aroma de defumado, que são aromas que vêm geralmente da conservação em madeira, que aporta isso, o queimado da madeira, o defumado, tudo isso são aromas que se incorporam nos vinhos, mais aqueles que passaram por madeira. E dependendo da madeira, se a madeira é muito nova, é muita baunilha, muito chocolate. Se a madeira americana, mais chocolate. Se é francesa, um pouco mais de baunilha. E assim nós vamos. Então, esses descriptores são descriptores que os enólogos foram chegando à conclusão. Que podem nos ajudar? Sim, podem nos ajudar a entender também. Então é necessário que a gente leia um pouco, veja isso, para que possamos ir colocando eles, ordenando nosso arquivo, aquele corpo caloso, ordenando-nos um pouco por característica, os vegetais de um lado, os químicos do outro. Os vegetais não deixa de ser também aí dentro o que seria flores, florais, os aromas florais, os aromas vegetais, e assim por diante. Vamos agora adiante. Então, as substâncias aromáticas são componentes voláteis, tá certo? Agora, quais são as substâncias aromáticas que se consideram? Aquelas que são capazes de superar o umbral olfativo, certo? Que se chama, Franco, as notas secundárias e terciárias. Agora nós vamos entrar nisso, Franco. Calma. O umbral olfativo é aquela parede que separa sentir ou não sentir esse aroma. Ou seja, esse aroma tem de estar quantitativamente num determinado nível de presença na uva ou no vinho para que eu perceba, senão não percebo. E tem milhares de aromas que não conseguem chegar, que se formam de ésteres, de terpenos, de ácidos graxos, de álcool superior, que se formam e que realmente não existem porque não estão no umbral. Os mais característicos, o que é mais fácil de identificar, são aqueles que chegam a ser identificados. Os precursores aromáticos, que são muito importantes, são substâncias responsáveis de alguns aromas. Eles, como são precursores, porque ainda não são aromas, eles são aromas quando a levedura os libera. Quando a levedura, através de um processo enzimático, pega essas substâncias e as libera, eles se transformam em aroma. Por isso que são precursores. São que estão ali, mas a levedura tende... Eles não são liberados, a não ser por isso que se liberam quando há fermentação. São muitos compostos terpênicos que se originam a partir dos açúcares, os terpenos, os famosos terpenos. Tá bem? Agora, vamos mais em frente um pouco. Na quantidade de aromas, na qualidade, na característica.
O grau de maturação das uvas, por exemplo. Se a uva é muito verde, se deixam de formar aromas na casca e no líquido, e assim como nas uvas sobremaduras, alguns aromas desaparecem. Lembra que falamos do pimentão verde? O pimentão verde aparece no momento que se começa a mudar a cor da uva. Depois, quando começa a sobrematurar, quando chega um ponto de maturação, ele começa a desaparecer. As condições de elaboração. Como que eu retiro o suco das uvas? Como que eu trato as uvas? Os vinhos brancos, por exemplo, se eu retiro as uvas, retiro prensando muito suavemente, retirando o suco flor, terá menos aromas da casca se eu deixo isso uma prensagem maior. Se eu faço uma limpeza do suco que está turvo com sujeira, com impureza, faço através de um clarificante, eu também retiro precursores aromáticos. Então, empobreço. Aí vem aquela história que falou há pouco, não sei se era o Franco, que os vinhos elaborados da forma moderna, os brancos, têm tendência a serem iguais. É verdade, por quê? Porque se fazem tratamentos meio rigorosos, mas aí nós vamos para a enologia um pouco intervencionista, que eu não sou a favor. A nossa decantação na candiota é natural. Deixa o suco um pouco frio para que essa impureza caia. Para tirar sujeira, terra que vem do parreiral. Não quero tirar outros. A temperatura de fermentação, quando começam a surgir os vinhos muito frutados brancos, muito agradáveis e muito intensos, quando a temperatura de fermentação se controla para 15, 16 graus, o volume de fermentação é menos tumultuosa, o gás carbônico me arrasta menos aromas se eles são mais frutados. Se eu fermento a temperaturas mais altas, que se fermenta isso para vinhos base espumantes, a fruta vai, mas fica o aroma varietal. Os vinhos macerados, os vinhos laranja, que são macerados com a casca. Nesse caso, os aromas frutados desaparecem. E entram os aromas da casca, os aromas mais herbáceos, aromas mais selvagens. Então, vejam como tudo isso também muda em relação à variedade, em relação à maturação da uva, ou seja, o tipo de variedade, o jeito que eu cultivo essa uva, e depois, quando entra na cantina, o que eu faço? E depois, durante a conservação, eu conservo em madeira ou conservo em inox? E conservo em inox. Todos os aromas começam estão sem nenhum tipo de interferência da madeira. Não há quase oxigênio. E muito mais. Então, a transformação de aromas é diferente àquela que está na madeira, onde incorpora também outros aromas. Então, por isso que os vinhos Chardonnay, eu não posso dizer este Chardonnay melhor que o outro, depende, são feitos iguais, ou seja, são, eu posso não gostar do estilo de porque esse é mais complexo de aroma, não é tão frutado, ele foi vinificado um pouco macerando, ou não. E no caso dos tintos, muito mais. Nos tintos, muito mais. Quanto macero? Macero pouco tempo, muito tempo, extrai muito tanino. Os aromas são diferentes. Certo? Mas dentro desses tipos de aromas, nós temos efetivamente uma simplicidade depois. Quando começamos a falar em 3 tipos de aromas. Os primários, os secundários e os terciários. Os primários são aqueles que estão na uva e vêm no vinho. Chamam-se varietais e encontram-se na uva e passam para o vinho direto, sem nenhum tipo de transformação. Se podem identificar de 2 formas. Uma é mastigando o grão. Você pega um grão de uva moscatel e você sente o sabor de moscatel. Certo? Fábio Gregório, sobre a maceração carbônica, é verdade que se extrai mais aromas. A maceração carbônica forma determinados aromas. Não tem mais aromas que outra maceração normal. São outros aromas. É o famoso aroma de banana, certo? Que agora eu vou falar sobre ele, que é muito típico desses, são aromas muito sutis.
y son aromas relativamente poco estables. Por eso que los vinos de maceración carbónica, especialmente o Gamay Beaujolais Nouveau, precisam ser bebidos rápido. ¿Por qué? Porque ele tem aromas típicos dele, mas que quando ele começa a maturar um pouco, ele muda totalmente. Então não é verdade que extrai mais aromas, certo? Extrai aromas diferentes, muito intensos e muito característicos desse tipo de elaboração. Então, através identificando através da masticando grão, e também os chamados precursores que não são voláteis e se liberam através do processo fermentativo enzimático. Certo? Então, essa liberação da levedura é importante que ela desempenhe o papel fundamental de liberar esses aromas. Senão esses aromas seriam muito menos presentes. E ela é capaz de transformar esse aroma da uva, levá-lo para o corpo. Então, vinhos com aromas primários, o Gewürztraminer, o Riesling, o Moscatel, o Torrontés, são vinhos que o suco tem o mesmo aroma, certo? Então ele já carrega esse aroma que é o DNA desse vinho e que é absolutamente inalterável, a não ser que haja um problema sério de fermentação, tá bem? Depois nós vamos a outro tipo de aroma, os secundários. O secundário, primário da uva, o secundário, desculpem, aqui me parece que eu pulei uma, então eu vou ter de voltar uma. Secundários se formam durante a fermentação e são, sim, liberados pela levedura. A Saccharomyces cerevisiae é um fator fundamental. ¿Por qué? Porque ela cria e ela forma, libera através dos precursores e aproveita certos componentes que vão se transformar em voláteis durante a fermentação. E a levedura não é capaz de ela própria dar aroma, mas ela que libera, ela tem capacidade, através de um processo enzimático, de liberar esses aromas. Então, fundamental a fermentação alcoólica. Por isso que, quando a fermentação é controlada e a levedura trabalha num ambiente confortável, ela vai liberando todos esses aromas e não se perdem. E por isso que os vinhos brancos muito intensos, frutados, muito agradáveis, muito frescos, são tão agradáveis de beber e de cheirar. A intensidade depende um pouco da cepa da levedura. Pode ser Saccharomyces cerevisiae de um determinado tipo de cepa. Da temperatura de fermentação, como eu falei, agilizando a fermentação ou não, porque isso gera um produto, um fenômeno tumultuoso. E por último, a disponibilidade de nutrientes. Se a uva, a levedura, não tem nutrientes, ela pode eventualmente gerar odores desagradáveis, como o odor de sulfidreto, que nós chamamos de ovo podre. Certo? Falta nutriente, baixo anidrido, e isso cria esse tipo de aroma desagradável, que não é tão fácil depois de eliminar. Isso é aroma secundário, tá bem? Depois nós temos, dentro dos aromas secundários, o típico aroma de Sauvignon Blanc, que é o maracujá, como dizia, se produz a partir de certas células conjugadas a cisteína, que é um aminoácido própria de vegetais, de vegetais, sim, que usam para se defender, ou seja, produzem determinados aromas que para se defender do ambiente externo, tá? Os álcools superiores, originados dos aminoácidos, também contribuem. O álcool isomílico e o amílico, que nos dá aquele aroma de amêndoas. Entende? Então, são todos aromas que se formam através de fenômenos químicos, em especial, que são transformações através de fenômenos de transformação química, que vão ser, como falamos, os álcools superiores originados dos aminoácidos,
Os aminoácidos son responsables, ¿tá? Y ahí crían esos álcoholes superiores como isoamílico, amílico y etcétera, y otros tantos, que agregan esas características olfativas tan agradables y tan buenas. Vean cómo eso es tan complejo y a veces a gente não dá tanta importância à função da levedura e à função do tempo. Tá bem? Depois, por último, a gente tem ainda nos secundários os ácidos graxos, que não são tão desejados pelos enólogos, mas que no início da fermentação podem se formar, e um deles, que é o mais perigoso de todos, é o ácido acético. Que o ácido acético é o vinagre, que é aquele que identifica o vinagre. Então a gente tem que tomar certos cuidados na fermentação, de temperatura, de levedura sadia, de levedura que não apanhe, que a levedura não sofra, porque ela eventualmente pode criar alguns componentes que não são tão agradáveis como a gente. Os aromas secundários, que são fermentados açúcares. Alguns, e são muito numerosos, são muito importantes e geram aromas muito agradáveis. O acetato isomílico é o aroma de banana, que é para característica da maceração carbônica. Os aromas de abacaxi, de maçã, de mel, são todos ésteres, formados a partir de diferentes origens, do álcool, do ácido graxo, do aminoácido, vão se formando esses ésteres que são tão presentes e tão numerosos, e vão criando todos esses aromas. Então, esses estão presentes nas uvas de maior ou menor quantidade, e isso vai dando caráter típico dos diferentes vinhos. Tá bem? Por último, os aromas terciários, que são originados durante o envelhecimento. Resulta, então, agora, resulta de que das modificações físico-químicas e biológicas dos aromas secundários, ou seja, os aromas frutados vão se perdem por esse fenômeno biológico que acontece durante o envelhecimento, que geralmente é anaeróbico, guardado na garrafa, e fica mais complexo, é o que nós conhecemos como buquê. Ou seja, o buquê é um aroma que é difícil de descrever. É um aroma que você não consegue. O aroma de frutado é mais fácil. O aroma de buquê é um aroma que lembra baunilha, ou couro, ou defumado, e tudo isso forma um buquê, um ramo, que nos transforma isso em algo extremamente agradável e extremamente difícil de realmente descrever. Sim, Osvaldo, isso aí, os ésteres. Depois, por último, os terciários também surgem a partir da hidrólise, ou seja, um retrocesso dos ésteres, dos ácidos graxos. E esses que lembram então a cor, a fumaça, a compota tão próprio também dos vinhos. Ou seja, vejam como que os vinhos vão passando fruta fresca, fruta verde, fruta fresca, fruta madura, fruta em compota. Isso são todos fenômenos que acontecem no vinho, por isso que o vinho é um ser tão vivo, um ser. Por isso que temos de tomar muito cuidado para não acelerar esse fenômeno, porque acelerando esse fenômeno nós encurtamos a vida do vinho. Certo? Todos esses aromas que se formam durante o envelhecimento são muito voláteis. Tá bem? Então, sem querer complicar mais, e o mais importante em tudo isto é ter contribuído um pouco para que entendam a importância da análise olfativa, a importância da prática, a importância do frequentemente e não deixar de tentar descrever esses aromas. Tá? Do jeito que você sabe, certo? Do jeito que nasce, que você pegou, interpretou daquilo que esse aroma está lhe transmitindo. Tá bom? E continuemos bebendo bons vinhos, em especial nacionais, sentindo os aromas, sentindo os gostos, e nós voltaremos
em breve falando um pouco dos gostos, da influência da madeira, influência do envelhecimento, que acontece com tudo isso. Tá bom? Querido, muitíssimo obrigado por ter participado, por essa paciência que aguentaram 1 hora e pouco. Eu me propus hoje tentar terminar antes de 1 hora, mas eu tive de encurtar, porque senão se alonga. Mas espero que tenham aproveitado. Um abraço grande e amanhã é sexta, depois sábado, depois domingo. Que passem um excelente fim de semana. Um abraço.